Você acha que viajar é caro demais ou que você nunca vai conseguir juntar dinheiro para fazer aquela sua viagem do sonho? Hoje eu vou te mostrar como economizar dinheiro para viajar, de acordo com a sua realidade, sem planilhas mega complicadas e sem abrir mão de viver até o dia da sua viagem. Olá, eu sou a Dani Polis, eu sou uma viajante compulsiva, planejo as minhas viagens há mais de 20 anos e estou na internet compartilhando as minhas dicas e experiências desde 2008. Eu tenho um blog, o Trípolis, que o link tá aqui embaixo, e ele está no ar há mais de 10 anos. Eu entendo um pouquinho de viagem. Eu viajo com bastante frequência, mas eu não trabalho só com internet, eu tenho um emprego tradicional e é ele que banca as minhas viagens, basicamente. Então, planejamento é fundamental para que eu possa viajar mais e viajar melhor. No final desse vídeo você vai ter aí um plano com dicas reais do que você já pode começar a fazer agora para economizar dinheiro para fazer aquela viagem dos sonhos. A primeira dica que eu te dou é: mude o jeito que você pensa em uma viagem. O que isso quer dizer? Se você é uma pessoa que não tem recursos ilimitados e infinitos, como é meu caso, por exemplo, viagem, ela não é um luxo, né? Ela não é algo que você pode decidir assim muito fácil. Ela é um projeto. E para todo projeto você precisa ali de planejamento e de preparação. Então, a primeira dica que eu te dou, se você gosta muito de viajar e se você quer fazer aquela viagem, trate viagem como uma conta fixa no seu orçamento. Isso quer dizer que você tem que se endividar, entrar em cheque especial, essas coisas por causa de viagem? Não. No final, viagem acaba sendo um supérfluo comparado a outras contas que você tem, obviamente. Mas se você for esperar sobrar dinheiro para viajar, você nunca vai ter dinheiro para viajar. Eu sou muito assim, se eu tenho dinheiro sobrando, acaba entrando na meritocracia. A única meritocracia que funciona. A meritocracia do: nossa, hoje eu tive um dia difícil, eu mereço comer alguma coisa gostosa. Ou, nossa, eu trabalho tanto, eu mereço comprar tal coisa. E aí o dinheiro vai embora. A partir do momento que você trata uma viagem como uma conta fixa, ela é um pagamento. Então eu tenho lá luz, internet, celular e viagem. O valor, claro que acaba variando, afinal tem mês que você gasta mais e tem mês que você gasta menos, mas o importante é guardar qualquer quantidade que seja. Guarde. Pode parecer pouco? Pode, mas aí se você for parar pra pensar que um hotel você parcela, uma passagem você parcela, um passeio você parcela, mas o dinheiro para gastar na viagem você dificilmente vai poder parcelar, ajuda muito quando você for viajar, você ter ali um dinheiro que você vai se organizar na viagem e vai conseguir viver mais confortavelmente. E não acha que precisa ser valor exorbitante não, tá? De acordo com a sua realidade, R$50, R$100, não sei, mas guarde esse dinheiro todos os meses. A segunda dica que eu te dou é: defina um objetivo. O que é definir um objetivo? Isso vai de cada um. O seu objetivo é fazer uma viagem para Disney? O seu objetivo é viajar nas próximas férias independente do destino? Não sei. Tenha esse objetivo bem definido, porque a partir desse objetivo você consegue se organizar em torno das outras coisas. E o que isso significa? A partir do momento que você tem um objetivo definido, você já consegue ter uma ideia de gastos naquele lugar, qual que é o preço para pagar aquela viagem, qual que é a melhor época para ir para aquele destino. Então você já começa a se organizar e o planejamento em torno daquele objetivo. Isso pode parecer besteira, mas ajuda muito a economizar dinheiro, porque se você deixar tudo para a última hora, vai sair muito mais caro. Você pode dar sorte e alguma coisa sair mais barato, mas é mais sorte do que padrão. Quanto antes você fechar uma viagem, mais barato ela fica. Principalmente se a gente está falando aí em feriados, em festivais, em férias escolares. Então a antecedência acaba sendo chave para você conseguir organizar melhor essa viagem e, consequentemente, economizar dinheiro. Esse passo é muito importante para você entender o tipo de viagem que você quer ter. Por exemplo, eu tenho uma viagem para Disney onde eu sei que vão ter muitos parques e os ingressos custam
X, então você já sabe que tem aquele valor. Ou você tem aquela viagem que é uma lua de mel e você quer fazer uma coisa mais especial. Claro que esses preços podem flutuar, principalmente se tratando de viagens internacionais, onde a gente lida com o câmbio, mas isso já te ajuda muito a direcionar. E aí, por exemplo, se você sabe que aquela viagem vai custar tal valor, tenta dividir aquela viagem por um ano para você entender quanto mais ou menos tem que salvar por mês. Isso também te ajuda demais. Por exemplo, se você quer ir para o Japão, você sabe que uma viagem para o Japão vai custar 12 mil reais. Você sabe que todo mês você tem que guardar em média R$1.000 aí para você não passar aperto na viagem. Te ajuda bastante. Dica 3. Organize os seus gastos sem neura. O que isso significa? Lembra quando eu falei lá que uma viagem deveria ser considerada uma conta fixa da casa? Para essa conta existir, você provavelmente vai ter que tirar ali de algum lugar. O que você tem que fazer? Você tem que otimizar melhor os seus gastos. Então você precisa ver tudo que você está gastando para você entender da onde você consegue economizar e otimizar para ter aquele dinheiro para viagem. Por exemplo, eu moro sozinha, então no dia que eu tenho preguiça de cozinhar e eu peço comida ao invés de fazer alguma coisa aqui em casa. Eu imagino que isso deva acontecer com muita gente, não é só com quem mora sozinho. O que eu fiz? Eu defini um teto do quanto eu posso gastar com delivery. Ou assinaturas, por exemplo, às vezes a gente tem 10 assinaturas diferentes, mas a gente nem assiste tudo aquilo. Então, corta aquelas que você não tá usando. É importante você cortar e limar alguns gastos, porém você não pode se abster de tudo, porque isso impacta diretamente na sua vida e não de um jeito bom. Se você se privar de tudo, você vai não ter aquelas pequenas alegrias do dia a dia e no final a viagem vai acabar nem compensando por conta disso, sabe? Seja realista, corte gastos, otimize gastos também, isso é muito interessante, mas não se prive de tudo. Você vai perder tantas coisas ao longo de um ano que no final a viagem vai acabar nem sendo tudo isso. Vai ter aquele aniversário de alguém? Compra um presente ou vai sair. Mas assim, saiba que você vai ter que economizar em outras coisas. É aquilo, né? Não é parar de viver. É fazer escolhas mais inteligentes para viver melhor. E no final, isso acaba valendo muito a pena. Isso me ajudou bastante, é uma dica que eu te dou. A quarta dica que eu te dou é: crie uma conta separada para sua viagem. Por que eu falo isso? Porque é uma conta que você não vai ter acesso e você não vai cair em tentação. Essa é a maior dica que eu te dou. Viu que sobrou R$150 ali nesse mês? Joga para essa conta que você não tem acesso, que seu cartão você nem usa, que o aplicativo não fica no seu celular. É uma conta para ser esquecida. E isso ajuda muito na hora de você organizar, porque se você não tá vendo dinheiro, o dinheiro não existe. Eu sou uma pessoa muito consumista, isso para mim funcionou bastante. Se tá ali numa conta que eu nem sei que existe, que eu só vou jogando dinheiro, depois, quando eu vou viajar, eu vejo quanto dinheiro eu tenho ali, é tipo achar dinheiro no bolso da calça. Coisas que não acontecem mais porque hoje em dia com Pix ninguém anda mais com dinheiro, né? Isso ajuda muito. O que você pode fazer ainda para fazer de uma forma mais inteligente? Essa conta ter algum tipo de rendimento. O jeito mais fácil, talvez não mais indicado, é a poupança, que, né, rende ali pouquinho, mas rende, é melhor do que nada. Se você não entende nada de investimento, joga na poupança do teu banco. É um dinheiro que você não vai mexer e ele vai ficar rendendo ali um pouquinho melhor que nada. Ou você pode escolher ali outros rendimentos de liquidez mais rápida, que é um dinheiro que você consegue sacar mais rápido, como um CDB ou uma LI, dependendo do tempo que você vai precisar sacar esse dinheiro. Eu recomendo jogar pelo menos no CDB. Eu deixo meu dinheiro de viagem em um banco que não é o banco que eu uso todo dia. Eu tenho mais de uma conta em banco e eu recomendo. E esse dinheiro vai rendendo ali todo dia, porque o CDB geralmente ele é de liquidez diária e ele tem rendimento diário. Pouquinho, centavos, mas aí é melhor do que nada, é melhor do que ter o dinheiro parado na tua casa. Pensa que é um cofrinho, vai jogando aquele cofrinho ali e aí quando você for viajar você vai ver que você tem mais dinheiro do que você imaginava. E eu vou um pouquinho mais além. A maioria das viagens que eu faço é de viagens internacionais. Então o que eu faço? Eu criei uma conta poupança internacional. Então o que isso significa? Que eu deixo o meu dinheiro parado lá rendendo. Tanto o Wise quanto o Inter, eles oferecem essa possibilidade. Esses são os dois que eu mais uso. O Inter para conta em dólar e o Wise para outras moedas. Então o dinheiro não fica lá parado, ele fica rendendo. Ele rende pouco. Mas é um investimento em uma moeda estrangeira. Pouco em moeda estrangeira já vale muito a pena. Se você for pensar em dólar, é quase 6 e euro quase 7. Então que seja 1 centavo ou 10 centavos, tá valendo 6 vezes mais do que em real. Eu posso fazer um vídeo um pouco mais separado se vocês quiserem, é só deixar aqui nos comentários. A quinta dica que eu vou te dar é: use a viagem ao seu favor. O que isso significa? Que existem muitas formas de você economizar na sua viagem com gastos do dia a dia. Mais conhecida
maioria delas é em milhas. E é o que eu mais uso, eu não vou negar. Muitas das viagens que eu fiz nesse ano foram com passagens emitidas com milhas. Emitir essas passagens com milhas, teoricamente, saiu de graça, bem na teoria, porque você precisou gastar para ter aquelas milhas, a não ser que você trabalhe viajando muito na empresa e a empresa pague todas as suas viagens e aí você vai explodir de ter milha, que não é meu caso, não é o caso da maioria esmagadora das pessoas. Essas milhas, você gastou dinheiro pra ter, mas elas vão te devolver ali de alguma forma, ali pra frente. Como ganhar milhas assim no dia a dia? Esse é um vídeo muito extenso que eu vou gravar e vou deixar aqui no canal, porque tem muitas formas, mas é você entender que em compras do dia a dia você consegue ganhar milhas. Mercado Livre te dá milhas, Amazon te dá milhas, Renner te dá milhas, tipo, diversas lojas de compra diária te dão milhas. Então você precisa entender como acumular essas milhas para você conseguir viajar e conseguir emitir essas passagens. A gente entra num ponto ali depois sobre como emitir passagem. Milhas é um assunto muito complexo, mas se você tiver algum comentário, alguma coisa que você queira saber, deixa aqui embaixo que eu posso tentar gravar um vídeo explicando. Mas milhas ajudam muito. Outra coisa que ajuda muito é cashback. Não vou negar, eu uso menos. Só que em viagens para os Estados Unidos, algumas empresas têm cashback que acabam sendo bastante interessantes. A CVS tem gift card com cashback, a Apple, enfim, diversas lojas, pelo Banco Inter, por exemplo. E aí você consegue ter cashback nessas contas. Claro, se você não conhece nada de milhas, não sabe como usa e prefere cashback, tá tudo certo também. Desde que você use esse dinheiro do cashback pra guardar ali pra viagem, tá? Não gaste esse dinheiro com outras coisas. E também é o que eu falei, quanto antes você planejar sua viagem, melhor ela fica e mais barata ela fica. Se você comprar uma passagem 6 meses antes, ela vai ser muito diferente de uma passagem comprada em cima da hora, principalmente em datas de grandes viagens. Ano Novo, Carnaval, férias de julho, ou quando vai ter alguma coisa no destino, vai ter um festival, vai ter alguma coisa. Então já pesquisa antes e já compra isso antes. E outra coisa também que você pode fazer, e aí é mais de finanças do que de qualquer outra coisa, é que a maioria dos bancos, quando você faz um parcelamento, se você antecipar essas parcelas, você ganha um descontinho. Não é muita coisa, mas é melhor do que nada. Então se organiza ali para você ver se você consegue antecipar alguma parcela, fazer alguma coisa para você conseguir usar a viagem ao seu favor. Cartão de crédito para basicamente tudo. Eu não uso débito ou Pix, a não ser em lugares que me obriguem a usar débito ou Pix. Contas que precisam ser pagas não podem ser pagas no cartão de crédito, porque o cartão crédito é a forma mais fácil da gente acumular. Mas, como eu disse, esse é um vídeo mais complexo que eu vou gravar depois. Mas fica a pulguinha aí. E outra coisa, tá? Não caia em papinho de milheiro falando que é muito fácil viajar, que viaje na executiva pagando preço de econômica, porque isso não existe, tá? Seja muito consciente, estude por conta própria para você não cair em golpes. Dica 6. Fique atento aos erros que impedem ou dificultam a sua viagem. Isso é muito, muito, muito importante. Alguns erros são muito comuns quando a gente fala de viagem, e aí que podem gerar algumas frustrações, e eu entendo. São muitos deles mesmo, mas eu vou listar alguns para conseguir ajudar no seu planejamento. Primeiro deles é esperar sobrar dinheiro. Gente, não vai sobrar dinheiro. Não existe isso de sobrar dinheiro, porque se sobrar dinheiro, você vai gastar. Aí apareceu tal coisa, ou você vai em determinado restaurante, ou você compra determinado item. Não existe essa de sobrar dinheiro para viajar. Não espere sobrar dinheiro para viajar. Comece um planejamento, considere uma conta e isso já te ajuda. Outro erro muito comum é basear a sua viagem em viagem de influenciadores. Gente, isso não existe. Essas pessoas vivem uma realidade muito diferente das pessoas normais. Muitas dessas viagens são pagas por terceiros, entendeu? Não confie em influenciadores, porque um influenciador pode não representar a sua realidade. Presta atenção. Às vezes tem aquele vídeo assim, nossa, um hotel incrível com vista pra Torre Eiffel em Paris. Você pode pagar aquele quarto que vai custar, sei lá, 2, 3 mil euros a diária? Talvez você possa, talvez não. Tenha um pouco desse senso crítico e não balize 100% a sua viagem baseada em influenciadores. Outra coisa também é deixar tudo pra última hora. Esse é o maior erro. Não deixe tudo pra última hora. Se você deixar pra última hora, você vai ficar sem opções, você vai pagar o mais caro. Sabe? Não deixe pra última hora, porque isso com certeza encarece sua viagem. E outra coisa, para viagens internacionais, é não se programar com câmbios e taxas. Isso é muito sério. Às vezes você fez um planejamento de uma viagem, sei lá, para Disney, o dólar tava 5,20.
Hoje o dólar tá 5,50. Então isso já acabou influenciando o seu planejamento. Se você tem viagem pro exterior, vá acompanhando ali o câmbio para você ir se programando. E outra coisa também, preste atenção se no destino que você vai tem taxas que você vai ter que pagar. Então, por exemplo, em Las Vegas é muito comum os hotéis terem taxa de resort. Ou Fernando de Noronha, que você tem que pagar uma taxa ambiental para entrar. Considere essas taxas e considere o câmbio também. Tem muita coisa que você vai entendendo ali entre erros e acertos conforme você vai ganhando mais experiência para viajar. Tá tudo certo. Eu aprendi muito em tentativa e erro de muitas coisas. Fui aprendendo a otimizar melhor e você vai entender que isso também faz parte do seu processo de aprendizado e que você vai chegar lá, você vai chegar lá. Esse vídeo é o começo. Passo final. 3 passos simples, hein? Você pode usar tudo ali que eu te falei, mas 3 passos simples. Primeiro passo, defina data e ou destino. Isso te ajuda muito. Segundo passo, defina um valor mensal e crie uma conta separada para essa sua viagem. E deposite seu dinheiro lá e de preferência que ele fique rendendo alguma coisa. E passo 3, defina isso como um hábito. Você tem que entender que viagem ela vai fazer parte da sua vida. Se você for pensar assim, nossa, eu queria comprar tal coisa, pense que esse dinheiro aí você poderia estar aproveitando alguma coisa numa viagem. Coloque viagem como um hábito da sua vida. É muito importante falar que uma viagem ela não começa no aeroporto, na rodoviária ou na estrada, ela começa antes, ela começa com planejamento. E se você não tiver planejamento, ou você não vai fazer, ou você vai pagar muito mais caro por isso. E não é o que a gente quer, né? Porque quanto mais dinheiro sobra nessas pequenas coisas, melhor pra você aproveitar essa viagem, né? Espero que essas dicas aí tenham te ajudado. Pode ser que tenha coisa que não seja novidade pra você, mas pode ter coisa que é novidade pra você. Então adapte isso tudo à sua realidade de vida, aos seus parceiros de viagem. Por exemplo, pra mim, eu, uma pessoa que geralmente viaja sozinha, é muito diferente o planejamento do que uma família de um casal com os 2 filhos. Tenha isso em mente, traga para sua realidade. Se você tem mais pessoas, por exemplo, da sua família que vão nessa viagem com você, divida isso com a família, faça isso ser um esforço coletivo, porque no final vai ser muito recompensador para todo mundo. E é aquilo, né? Se você consegue pagar uma pizza ou um stream, você consegue guardar esse dinheiro para viajar, né? Pense aí, faça escolhas mais inteligentes para você conseguir tirar aquele merecido descanso naquelas merecidas férias. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, isso é muito importante. Se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma dica extra, deixa aqui nos comentários. A ideia é que esse vídeo ajude a maior quantidade possível de viajantes, então deixa aqui as suas dicas. Eu deixei no meu blog também algumas dicas de como economizar. O link tá aqui embaixo na descrição. Só clicar lá. E aí me diga, o que você gostaria mais de ver por aqui relacionado à viagem, hein? Milhas? Passagens? Investimento? Me conta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Não esquece de se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo de viagem por aqui que você pode aproveitar e eu duvido que você queira perder algum, né? É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Super beijo. Tchau!